Pessoal, boa noite sem cerimônias. Já deu pra ver do que a gente vai falar, né? Pois é, mês de dezembro a gente sabe, é o mês de aniversário de O Exorcista, né? E esse ano ele vai completar nada menos do que apenas 50 anos de existência, né? Isso falando do filme. No livro a gente tá falando de 53 anos, acredito eu, 52. Então assim, a gente tá falando de algo aí que muita gente não consegue viver esse tempo de vida. Então assim, é um negócio extraordinário, né? Isso aqui não morre. E eu acredito que isso aqui vai muito longe ainda. Como ele continua indo. Quando você fala eles não têm mais o que colocar no mercado de O Exorcista, eles vêm com a novidade aí. Bom, como quase todo mundo deve saber, todo mundo tem um conhecimento aí que em 1949 foi relatado no Washington Post sobre um caso de possessão demoníaca se tratando de um garoto. William Blake, no caso, teve conhecimento disso durante seu curso na faculdade de Washington e anos mais tarde ele resolveu desenterrar essa história e escrever esse espetáculo, né, que é O Exorcista. Em 1971, o livro foi lançado. E aí começou o alvoroço. O livro virou um best-seller e deu milhões de cópias, né? Até hoje, ele continua aí como um livro bem vendido. E em 1972 eles decidiram lançar a edição de bolso, que é exatamente essa que eu estou trazendo aqui, né? A edição de bolso aqui do clássico. Olha, tá aqui, né? O romance mais chocante dos últimos tempos. Finalmente, livro de bolso. Bem legal, né? Colocaram a lâmpada aqui amarela. Dá pra ver que é um desenho. Bom, isso aqui já vou falar logo, tá? Encontrei no Mercado Livre, eu acho que foi em 2014. Usado, né? Com certeza não conseguiria encontrar um negócio desse lacrado. Se encontrasse seria ótimo, maravilhoso. Mas não foi o caso, né? Aqui a gente tem a lombada, pode ver que estava bem danificada, né? Papel contáctil para sustentar, né? Não deixar a coisa se destruir mais ainda. E aqui a gente tem mais ou menos, né, o que tá para vir aí nesse livro. A luta desesperada entre as forças do bem e do mal, um mistério inquietante e uma trama diabólica inesquecível. Tanto esse livro como o filme, cada um tem a sua especialidade aí, né? A parte atraente. Levado ao cinema pela Warner Bros., produzido pelo próprio William Blake e dirigido por William Friedkin. Este livro contém o texto completo da edição original. Nenhuma palavra foi omitida. Concordo plenamente, tá? Eu já li essa edição aqui, no caso, umas 2 vezes e eu não nego. O conteúdo dele é intacto. E eu acredito que está bem melhor ainda do que essas edições novas que a gente teve aí, que foi relançada. Acredito que a escrita combina muito mais, né? Você vai realmente para a escrita da época dos anos 70. Fazer isso aqui, né? Vamos ver quanto que tem aqui. É 18 centímetros por 10,5. Abrindo aqui o livro, a gente já tem de cara uma sinopse do que vai vir aí, né? O terror começou discretamente, bem devagar, barulhos estranhos no quarto de Reagan, um mau cheiro esquisito, um móvel fora do lugar, um vento frio de repente, né? São as queixas, vamos dizer, os sintomas que vão aparecendo ali discretamente, né? Ninguém dá importância para nada, mas a coisa vai se agravando até que a personalidade da garota vai se tornando outra, completamente diferente, né? É mais ou menos isso. Depois só dá uma pausinha aí, bem legal, tá? Eu achei isso aqui muito bacana. 10. Vamos lá, a gente tem a tradução de Milton Persson, né? Muito legal a fonte, bem original mesmo do filme, né? Eu não sei se esse editor ainda existe, tá? É de bolso. Né? Um sacizinho aqui é o logo da editora. E tá aqui, ó. Pode ver, ó. O licenciamento dele, a gente tá falando de 1972. O livro original é de 71. Completa, o formato é totalmente, sabe? Vamos lá, a outra maravilha da questão desse livro ser velho, né? Porque eu tô vendo que realmente ele se trata de um livro que foi comprado na época de 70. O papel dele não é um papel atual, não, tá? É aquele papel que você sente, ele é áspero, né? Você vê que é aquele papel que realmente veio da foligem ali, da madeira. Um negócio bem legal mesmo. Papel bem áspero, né? Quase indo pro jornal ali, sei lá. Não sei explicar muito bem o material que é. Aqui a gente tem o começo. Que nem um breve clarão efêmero de sóis explosivos que os olhos dos cegos mal registram.
O começo do horror passou quase despercebido. De fato, comparado à histeria subsequente, foi esquecido e talvez nem relacionado absolutamente com o horror seria difícil julgar. Meu, Blake, ele escreve de uma forma assim maravilhosa, perfeita. Aqui a gente já tem alguma coisa que já deixa a gente um tanto intrigado. Tem o sumiço de um vestido azul da garota. Ela procura, chama a mãe, também não encontra. Porém, lá na frente esse vestido é encontrado em outro lugar. Nem me recordo mais aonde, mas eu acredito que esse vestido foi para dentro do quarto da mãe, alguma coisa assim. Então você já vê que tem coisas acontecendo. Eu encontrei uma página aqui que está danificada, né, tanto rasurada. Eu acho que aqui vai dar para ter noção mais ou menos do tipo do material que eu estou falando, que é essas páginas, né? Eu acho que colocando bem aqui de perto vocês vão ter uma noção do material dela, né? E tá aqui, tá? Já veio assim. E aqui a gente tá falando do momento que ela fala de Capitão Howdy pra mãe dela. Mamãe, por que Deus deixa que as pessoas fiquem cansadas e morrem, né? Que a mãe dela acredita que começa a ver uma mudança na personalidade dela a partir desse momento. E foi uma cena que não conseguiram colocar na edição do diretor de 2001, devido a eles não encontrar os áudios das falas, né? A trilha sonora. E aí eles desistiram de colocar, mas é aqui que realmente começa o drama da garota. E a gente já tem um momento que a garota se queixa de um cheiro de queimado, ó, como se tivesse alguma coisa aqui. A gente tem Mary Jo Perry. Quem é essa Mary? A garota, quando vai conhecer ela se recusa a apertar a mão dessa senhora. E essa senhora já é meio que uma vidente, ela entende um pouco desse outro lado. Então ela começa a sacar que tem algo errado com essa menina. E lá na frente ela leva um livro e deixa na casa dos McNeil, que é para Chris. Chris, quando chega a uma altura dos comportamentos estranhos de Regan, vai ler esse livro. E vai perceber que tem coisas que batem com o que está acontecendo com essa garota. Só que chega um momento que quando vai ver, esse livro simplesmente sumiu de cima da mesa e está escrito aqui algum trecho por aqui. Ele é o final de algum capítulo que relata, né, sobre o sumiço de Sam, o final da festa de Regan, que é fechado com chave de ouro. O que acontece? A garota tem aquele comportamento de urinar na sala na frente dos convidados e depois a gente entra pro primeiro distúrbio, né? A cama dela se sacudindo e a mãe dela começa então a acreditar no que a garota falava sobre a cama dela sacudir, porque até então a mãe não acreditava em nada. E a gente tem o trecho do enterro da morte da mãe de Padre Carras. Padre Carras, ele é um elemento forte nessa história, tá? Mas não dá pra falar de todo mundo, não. Mas a gente sabe, né, que ele tem um problema com a fé, ele tem a perca dessa mãe, e a vida dele vai descendo uma ladeira abaixo. Encontrei aqui o trecho que fala sobre o sumiço do livro. Na manhã seguinte, o livro sobre o culto ao diabo tinha sumido de cima da mesa. Ninguém deu falta. Se realmente se tratasse da garota tá lendo esse livro, as coisas teriam que começar a acontecer com ela a partir daqui pra frente. E não daqui, né? Então, assim, aqui a gente já tem a questão do cheiro, a questão dos barulhos, objetos que vai sumindo do quarto dessa garota, o momento que ela reclama com a mãe dela do estressamento da cama, e realmente chega um momento que a mãe dela vê essa cama estremecendo. E só aqui o livro some, né? Tudo bem que ela possa ter lido, mas ela começou a ler realmente coisas que já estavam acontecendo com ela. Então, assim, é porque o que acontece? Esse livro ele vai se descrevendo de uma forma que você vai começando a acreditar que sim, que ela está possuída e que ela não está possuída. Sempre tem uma explicação. Quando você fala, olha, ela está possuída, vem alguma coisa e explica que não, ela não está possuída. Só que, como eu te digo, eles falam muito também da autossugestão, mas é como eu disse, se fosse tudo uma autossugestão, se fosse realmente algo que ela extraiu do livro para trazer para o psicológico dela, as coisas tinham que começar a acontecer a partir daqui, né? E não nessas outras páginas. Então eu acredito que sim, a garota estava possuída. A minha opinião é essa. Já tem aquele distúrbio bem agressivo, né? Porque a gente tem a infestação. A infestação é o que estava acontecendo lá no início, né? O mau cheiro, o barulho, os incômodos que vinham acontecendo ao redor daquela garota. E aqui a gente já entra pro trecho da agressão, porque são 3 estágios, né? Infestação, agressão para poder vir a possessão, porque ele vai enfraquecendo
a cabeça do indivíduo, o psicológico do indivíduo, para depois vitimizar ele e fazer a possessão. Bom, pelo que eu já li, se trata dessa sequência, né? E aqui a gente tem a agressão, né? Aquela cena que ela tá se debatendo, né? Sacudindo, e chega uma hora que você vê que alguma coisa entrou dentro dela, né? Através daquela saliência na garganta dela, você vê que, opa, aqui alguma coisa entrou. E assim que passa pelaquela cena da saliência, ela já se levanta com outra personalidade. Então ali a gente já tem a possessão, que eles tiveram que extrair um líquido da espinha de Regan, né? E quando ele vai examinar esse líquido, tá límpido. Então, assim, também é um exame que dá negativo. E a coisa vai ficando cada vez pior. E é a introdução, né, do momento da hipnose, né? Que tudo começa relatando um comportamento que ela tá tendo, de ficar escoiciando, gritando, né, se comportando como animal, às vezes até, gemendo coisas incoerentes, como está descrito aqui. E eles dopam ela. E nisso ela volta a ter uma personalidade dócil e tudo, e é onde começa a hipnose. Aqui. E como eu disse para vocês, né, essa cena da hipnose, vamos dizer, começou aqui, né? As perguntas. Ela responde, né? Se a gente for ler isso aqui, de trás para frente está escrito: eu não sou ninguém. Né? Em outra língua, meu menino usou, nossa, bem... Né? O sim dela é Miss, né? Tudo ao contrário. E todo mundo ali em dúvida. Essa pergunta aqui é bem interessante. De onde você veio? Suede. Né? No caso, Deus. Então, putz, sabe? É que nem eu falei para vocês. A gente vai para 3, 4 páginas dessa hipnose. Lá no filme a coisa é bem curta, bem simples. E o final dessa cena aqui é bem... Aqui, ó. Cristo tocou o botão da luz, acendeu e viu como um filme granulado, fugaz de pesadelo em câmera lenta. Regan e os médicos retorcendo-se na cama, numa confusão de braços e pernas que se emaranhavam numa mistura de esgares, arfadas e palavrões. Cara, imagina se eles filmassem isso, né? Olha só, Regan grunhindo feito porco, Regan relixando feito cavalo. Aí o filme desandou a correr mais rápido, a armação da cama sacudir, estremecendo violentamente. Então, e o desfecho aqui desse trecho é ótimo, é maravilhoso. Chris intervia a soltar um agudo grito de terror que vinha como uma golfada de sangue quente do fundo da espinha. Regan se encolheu toda, caindo desfalecida. Qualquer coisa indizível abandonou o quarto. Eu acho que alguma vez em algum vídeo eu cheguei a falar sobre esse momento, que a gente tem um trecho que fala sobre missa negra. E aqui descreve as barbaridades, as obscenidades que acontecem nesses rituais aí, né? Eu não vou ler, tá? O negócio é meio pesado. Vai ter palavras aqui, acho que um tanto carregada e pesada para ser dita. Mas eu vou dar um jeitinho aqui, vocês dão uma pausa. Acredito que muita gente já leu isso. A gente tem um retorno de mãe e filha depois da temporada que ela passou ali na clínica Berrigan, né, fazendo levantamento de exames. E aqui tem a conversa dela com os médicos, né? E é bem interessante, né? A senhora declarou aqui sem religião. É isso mesmo? Bom, então os médicos já começam a sacar que o lance da garota não tá no físico, né? Tá no cena do crucifixo, né? Aquela cena calma, tranquila, né? Nossa. Eu não sei, às vezes eu fico me perguntando como que seria a reação de ler esse livro sem ter assistido o filme, mas quando eu fui ler esse livro, eu já tinha visto o filme. Então eu vi tudo isso aqui, era a mesma coisa de estar vendo ela ali naquele momento, só que aqui a coisa é mais detalhada, a coisa que é bem mais explícita, a coisa que é muito mais falada, né? A mãe dela, quando entra no quarto, ela tá já na posição, a cruz já tá no direcionamento, só que tá tendo uma luta da Regan contra essa entidade, tudo ao mesmo tempo. As duas vozes saem dela ao mesmo tempo que a cruz se aproxima, ela afasta. Então, assim, é uma loucura ler isso aqui, né? Muito bom mesmo. E explica, né, do jubilo, um negócio muito, sabe?
E termina com a mãe dela vendo que em algum momento aqui ela assumiu a personalidade de Burke Dennis, porque a gente sabe que foi ela que matou. A gente tem toda a pesquisa de Padre Carras para saber o que está acontecendo com essa garota, porque ele também é cético quanto a isso, ele não crê muito, mas quando ele consegue ter acesso a uma fita com áudio da voz original mesmo de Reagan, ele tem aquele pressentimento do que ele viu lá no quarto não era ela, né? Então ele começa a ter uma certa crença. E uma certa noite a gente sabe que Sharon chama ele e ele vai encontrar uma marca na barriga dela dizendo me ajude. No momento que Carras grava o áudio da suposta entidade que está dentro dela. E sobre as pesquisas ela descobre que ela fala inglês de trás para frente e que ela vive a chamar por um tal de Padre Mary, né? Então o momento que eu falei, né, sobre a marca que aparece na barriga da garota. E a empregada cochicha para o Padre Carras, né? Que me ajudem, e ela cochicha, ó. É a caligrafia dela. Chega na casa e o demônio já dá aquele grito chamando por ele, né? Lá de cima do andar superior. E o livro vai caminhando para o final. Quanto aqui, eu já não tenho muito o que falar, porque, bom, aqui a gente tá na cena do exorcismo, aquela coisa toda, a gente sabe o que vai acontecer, né? Duas coisas que não tem aqui no livro. A cena que ela levita, tá? A cena que ela levita, a gente não tem aqui. E outra coisa, tem um momento que ela começa a cantar durante o exorcismo. Sabe, eu não sei explicar bem, mas sabe aqueles coros de igreja que tem aquelas pessoas que têm uma voz angelical, né? Que canta aqueles agudos, aquela coisa. Pois é, você imagina a garota na situação que ela tá, naquela cama, e saindo uma voz angelical, cantando alguma coisa que fala também o que ela tá cantando aqui. Olha, é um negócio de arrepiar, sabe? Pena que não fizeram essa cena, porque ia ficar um negócio medonho, né? Você ter aquela imagem, ter aquela menina naquela situação e de repente ela tá ali naquele canto angelical, né? Nossa, é um contraste. Padre Mary falece, Reagan consegue matar ela, no caso a entidade que queria essa vingança, né? Padre Carras dá vida para salvar Reagan e vamos lá. Vamos voltar ao William Peter Blatty, né? Meu, o Exorcista pra mim teria sido a única coisa que ele teria escrito, mas um tempo atrás, eu acho que uns 8 anos atrás, 7, foi lançado um box que vem o livro Exorcista, uma nova edição, que eu acho que era de 40 anos, aniversário de 40 anos isso. E vem um segundo livro dele, a Nona Configuração. Bom, eu tentei ler essa Nona Configuração, eu até li, mas eu achei o livro confuso. Quando eu achava que eu estava entendendo, me enrolava mais ainda, então eu não fico com preguiça. É uma história que não te cativa, você não consegue entrar naquele enredo ali, naquela coisa. Você lê e você se pergunta o que é que eu estou lendo, porque não tem uma clareza. Bom, pelo menos foi comigo. Acredito que com outras pessoas pode ter dado certo, né? Tem livros que não dá certo para uns, dá certo para outros. Mas eu acredito que o Exorcista foi uma coisa que ele escreveu que deu certo. Mas as outras coisas que ele escreveu, se eu for dar minha opinião, eu prefiro ficar calado. Mas eu acredito que o que ele fez que deu certo foi isso aqui, a história da garota possuída pelo demônio. Tá? Isso aqui realmente deu certo, acho que foi o trabalho dele, porque de resto, eu acho que não valia muito a pena perder o tempo a ler depois da experiência que eu tive com a Nona Configuração. Então, William Peter Blatty, para mim, ele simplesmente só é o Exorcista. Aqui a gente tem um epílogo, a garota vai embora. Nota do autor. Não sei o que é os agradecimentos aqui. Até os lançamentos, né? A história verdadeira de um visão de papilão. Nossa, nem lembrava disso. Bom, a gente tá vendo, né? O livro tem 366 páginas. O Vale das Bonecas, Jaqueline Souza. Não faço nem ideia. Bom, mas pelo que eu vejo, os livros que passam para edição de bolso não é qualquer livro, são livros significativos aí na história, no caso best-sellers, né? Tá aqui, gente. Qualquer hora dessa eu vou trazer a edição de 40 anos, porque a gente tem um trecho bem interessante que foi colocado pelo Blatty, né? Quando ele fez esse lançamento aí, que traz um trecho aí que também é bem tocante, né? Ele é bem exorcista mesmo. E qualquer hora eu trago ele aí pra gente falar dele, mas hoje foi isso, edição de bolso.
Eu nunca vi uma história melhor do que essa. Bom, é isso aí. Boa noite para vocês aí. E até o próximo.